Trazendo uma informação sobre o Alanzinho, né, que é um jogador que tem sido avaliado pelo São Paulo, mas em primeiro momento não é um nome que empolga. A gente tem uma informação importante, e a gente confirmou com o staff do jogador. O Alanzinho ele ganhava 90 mil euros, o que dá algo em torno de 540 mil reais por mês na cotação atual. Aliás, por ano no Moreirense. Então ele ganhava 540 mil por ano no Moreirense, o que dá um valor equivalente a 45 mil por mês. É um salário de um jogador praticamente da base do São Paulo. Então é um jogador que se encaixa na realidade financeira do clube. É óbvio, né, que esses 45 mil por mês não são a pedida nesse momento. Essa pedida estaria um pouco maior, estaria algo em torno ali de 200 mil por mês, por exemplo, para jogar no futebol brasileiro, porque no Moreirense ele teve 2 anos de destaque, então a ideia é, inclusive, conseguir um contrato um pouco melhor. Do que a gente pôde ter de apuração é mais ou menos isso que o staff tem pedido. Né, o staff tem pedido até um pouquinho mais, mas sabe naquela história de pedir um pouquinho mais para poder depois baixar, entrar no consenso. Então é um jogador que se encaixaria, é um jogador com um ótimo custo-benefício, um jogador barato. Né, se você fosse fechar ele por 200 mil por mês, é algo como um jogador da base que se destacou e acabou de renovar o contrato. Então é realmente um salário bem abaixo que se encaixaria realmente nos planos aí da comissão técnica também. Ele é um meia aberto, que pode cair para o meio, que pode fazer essa função de 10. O São Paulo não precisaria pagar taxa de transferências, mas teria que arcar com luvas, salários e demais custos do contrato, que poderia, né, fazer esse valor se elevar um pouquinho mais bem longe, por exemplo, do Gustavo Scarpa. Além do tricolor, o Alanzinho, né, a gente confirmou com o staff dele, recebeu sondagens de clubes da Turquia, de Israel e da Arábia Saudita. E eles devem definir o futuro até o fim dessa semana. Há uma predisposição, de fato, a fechar, a voltar para o futebol brasileiro. Eles não fecham essas portas, até para jogar no São Paulo. O Alan confessou a pessoas próximas que gostaria de ter essa oportunidade de jogar num grande clube como o Tricolor Paulista, mas é claro que isso vai depender muito do próprio São Paulo tomar uma decisão, e nesse momento não é o que aconteceu, tá? Para evoluir, bora trazer uma atualização sobre o Gustavo Scarpa. Na verdade, é trazer mais uma atualização, mas corroborando com o que a gente já tinha conversado. O que eu contei para vocês acabou acontecendo, né? O Valentim Furlan trouxe essa informação que a gente já tinha conversado, de que o Atlético Mineiro tem uma dívida com o Gustavo Scarpa e queria abater essa dívida, queria resolver essa dívida com o jogador. Não é que o Gustavo Scarpa quer permanecer no Galo e quer ter oportunidades. Não, ele topou o desafio de jogar no São Paulo. Mas por conta dessa dívida, que ele viu que o Galo não vai pagar, o Galo já não vinha pagando sequer antes a dívida com ele chegou a ameaçar ou a entrar na justiça, de fato, para reaver essas pendências. Vocês vão lembrar que no futuro no passado não muito distante, ele, Rony, vários outros jogadores tinham ameaçado ou tinham entrado na justiça, o próprio Igor Gomes também tinham ameaçado. Vieram várias especulações lá de Belo Horizonte de jogadores que estavam entrando na justiça contra o Galo. E o nome do Gustavo Scarpa foi fortemente levantado sobre isso. E ele sabe que não vai receber esses valores. E aí o Galo tentou empurrar essa dívida para o São Paulo como uma taxa de empréstimo. Então, beleza, a gente libera o jogador e vocês se resolvam aí com essa dívida com ele. O São Paulo que vai ter que arcar. E o São Paulo falou, não, pera, eu não vou arcar com essa dívida. Não faz sentido. Você quer me emprestar um jogador até dezembro e eu tenho que arcar com essa dívida? E aí o Galo fez esse jogo de cena, por quê? Porque o Gustavo Scarpa aceitou receber menos no São Paulo. Então, qual que foi a ideia do Galo? Já que ele vai receber menos aí, você paga o salário dele integral e inclui a dívida. Então, eu tenho a dívida, o salário, vamos colocar números que não são confirmados, tá? Só para vocês terem um norte. O Galo deve 3 milhões de reais para o Gustavo Scarpa, tá? E aí o São Paulo tá fechando o empréstimo. O Galo aceitou, liberou. Só que aí o Galo soube, o Scarpa ganha 1 milhão e 200 aqui e aceitou ganhar 700, 600 conto lá no São Paulo por mês. E a gente não vai precisar pagar nada desses vencimentos. Pô, tá bom, legal. Então quer saber? Faz o seguinte, São Paulo, paga o salário dele total e aí a gente abate a dívida aqui que eu tenho. Fechou? Aí fica elas, já que ele aceitou receber menos, eu incluo a minha dívida, você paga a mesma coisa que ele recebe aqui, e aí eu empresto o jogador para você e fico com a dívida limpa. Então, a realidade é essa, não teve essa história de que ele quer ficar no Galo. Muito pelo contrário, gente. Se ele quisesse realmente ficar no Galo, ele estaria jogando no Galo. Ele não joga nem no dia 5 de maio. Esse ano ele não foi em nenhum momento titular do Atlético Mineiro.
obviamente que também sofreu com as lesões, mas ele não faz parte dos planos do Atlético Mineiro, que gostaria sim de uma liberação. Então, é mais ou menos nesse sentido, essa questão do Gustavo Scarpa. Esse negócio não é que o São Paulo pulou fora totalmente, tá? O São Paulo deu uma, quer saber? Seguinte, a gente tinha combinado uma coisa, se você quiser voltar a conversar sobre essa coisa, beleza, vamos voltar a conversar. Agora, essa parada de incluir dívida não vai rolar, esquece, pra mim tá fora, é uma furada, eu não vou entrar nessa. Então é mais ou menos isso que o São Paulo tem afirmado, até me lembra da questão do Domingos Duarte, então a gente ainda não descarta o jogador, mas realmente desta vez afirmo para vocês que agora sim o negócio ficou mais complexo de acontecer. Beleza? Para avançar, tem uma parte interna do São Paulo que está meio receoso e reticente para fazer contratações nesta reta final de janela. Tem pessoas do clube que entendem que já fechou o ciclo de contratações, São Paulo fechou 5 contratações, tem jogadores que precisam sair, tem ainda espaço na folha salarial a ser aberto e que se for para dar oportunidades para outros atletas que sejam da base. Mas tem outras pessoas, e acho que está muito claro quem são essas outras pessoas, que querem realmente reforçar o elenco por entender que o elenco precisa de reforços para ser mais protagonista esse ano, para quem sabe conseguir disputar a Sul-Americana e ter uma melhora no Campeonato Brasileiro. Então há uma divisão. Há uma ala que defende contratar um 10 e um 9 que possam chegar para assumir essa responsabilidade e tem uma outra que entende que já está fechado e que agora o técnico Dorival Júnior tem que se virar para fazer esse time jogar. E que se precisar de algumas oportunidades, se precisar de algumas situações, que use os jogadores que já estão no elenco ou os jogadores da base. Por exemplo, até conversando com uma pessoa que é uma das pessoas que entende que o elenco já está fechado. Eu não estou criando crise, racha entre eles não, tá? É só uma questão de opiniões, beleza? Por exemplo, na questão do Vardy, o Rafinha era favorável, outras pessoas nem tanto. A questão do Bakambu, todo mundo vetou. Até a questão do Scarpa, aí nessa questão todo mundo foi favorável, por entender que se tratavam de um jogador interessante. Então aí todo mundo acabou convergendo ali para a mesma situação, por entender que o Scarpa era uma oportunidade interessante de mercado. Mas tem uma ala que entende que, o Dorival vai precisar de um 10, ele não tinha testado o André Silva, ele não tem o Cauli, ele não tem o Pedro Ferreira, ele que se vire, ele que busque alternativas. É um treinador que ganha um baita de um salário que precisa, dentro do seu plantel, ter algumas situações para ele conseguir, de fato, algumas possibilidades viáveis. Ele quer um 9, tem Rian, tem Gustavo Santana, improvisa o Luciano de 9, tem o André Silva, dá seus pulos, já faz o time jogar sem 9. Então há essa divisão hoje dentro do São Paulo, realmente, sobre toda essa situação de mercado da bola. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu ainda acho sim que se pintaram oportunidades como a do Scarpa, o São Paulo vai sim contratar um 10 e um 9, porque, enfim, acredito que no fim das contas eles acham que sempre contratações é que vão definir se o São Paulo pode ou não brigar por títulos. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. A sua opinião. Neste final de semana, o São Paulo firmou uma nova parceria, tá? Agora com a Universidade Europeia, instituição ali de ensino superior. Essa instituição, inclusive, ela tem uma forte relação com o Real Madrid, tanto que no anúncio lá e tal, né, na hora de tirar as fotos, tem lá a camisa do Real ao lado da camisa do São Paulo e tal. O vínculo visa intercâmbio de profissionais das duas instituições. Além disso, também terá a criação de cursos e desenvolvimento de protocolos de prevenção de lesão. Ainda mais, tá? A otimização da performance dos atletas. A parceria internamente é vista aí como um grande passo, mais um passo importante na evolução da modernização do departamento de performance e medicina do São Paulo. Bom, e o Enzo Dias voltou a treinar com o elenco, rapaziada. Só no treino aberto que ele não acabou participando, tá? Ninguém viu ele lá, mas a informação é que ele vinha treinando normalmente com o grupo. Apesar disso, ele não está nos planos do técnico Dorival Júnior. Ele treina com o elenco, mas ainda está fora dos planos. É um jogador que está descartado do elenco, tá? Bom, geralmente o Enzo faz atividades ali na parte interna e depois é um aquecimento com o grupo, então por isso que falam que ele treina com o grupo, tá? O treino dele é totalmente limitado, ele não participa, por exemplo, de atividades táticas, né, ou situações de jogo, ele não participa não. Até o momento não há evolução
nas negociações com o Racing pela saída de Enzo Dias, né? O Racing demonstrou interesse, está negociando, mas não teve nenhuma evolução mais. Enzo tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, a rescisão ainda não é debatida, tá? O São Paulo quer negociar o jogador em definitivo, enquanto não chega a oferta, o Enzo segue treinando aí no CT. O atleta e seus representantes, né, estão incomodados com a diretoria são paulina por conta dos atrasos no direito de imagem. O rendimento do Enzo Dias até caiu, né? Não agrada a comissão técnica de Dorival Júnior, assim a sua saída ela é iminente. Bom, o São Paulo está no mercado em busca de um novo atacante. A ideia é trazer um goleador para fazer sombra para o Caleri, né? Isso acontece por conta aí do baixo rendimento do André Silva, que, pô, é para ser o substituto imediato. Foi caro, inclusive, né? Mas não vive de suas melhores fases, não. A janela de transferências fecha no próximo dia 11. André tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Tá recebendo algumas sondagens já há algum tempo, mas não tem proposta oficial, não. Na atual temporada ele fez 22 jogos, não marcou gol, deu apenas uma assistência. Números assim bizarros, cara. Números que você olha assim e fala assim, não, mas por que o Dorival não dá chance pro Gustavo Santana, não dá chance pro Rian Francisco? Pô, pelo amor de Deus. Falando nisso, no jogo contra o Coritiba, o André nem foi relacionado, né? O Rian Francisco acabou entrando, mas entrou na fogueira também. Agora contra o Bolívar, ele acabou jogando ali uns 10 minutinhos, mas também não fez nada de importante. André é um dos atacantes com menos minutos em campo desde que o Dorival assumiu o tricolor. O treinador ele colocou o André Silva ali para jogar 187 minutos apenas, né? O São Paulo chegou a negociar a contratação de Jimmy Vardy, um atacante inglês ali, né? Quando eu coloquei craque inglês lá no título, o pessoal ficou bravo, mas o Vardy, pô, é um craque, pô, joga demais, né? Tudo bem que o auge dele foi há basicamente uns 10 anos atrás. São Paulo tentou a contratação, mas os valores ali assustaram. Cédric Bakambu foi oferecido, mas também não avançou. Esses dois jogadores estão livres no mercado, mesmo assim não houve avanço. O Vardy com 39 anos e o Bakambu 35. A diretoria segue de olho no mercado em busca de um novo 9 por conta da péssima fase do André Silva, né? Eu tenho uma ótima sugestão, na verdade duas. Rian Francisco e Gustavo Santana. São baratinhos, dá pra usar de boa aí. Mas é impressionante como a diretoria, a comissão técnica do São Paulo odeia os meninos da base, né? Então, eu vou trazer para vocês a provável escalação do São Paulo que está na tela para vocês aí, ó. Com Rafael no gol, Lucas Ramon, Domingos Duarte, Sabino e Wendel, Pablo Maia, Newton, Arthur, Luciano, Marcos Antônio e Caleri. Essa é a provável escalação do nosso tricolor. E neste duelo contra a Chape, o São Paulo tem os desfalques confirmados de Vitor Sá, que sofreu um entorse no tornozelo no penúltimo treino, onde o Wendel, que chegou ali dando uma entrada duríssima no jogador e tirou ele desse confronto contra a Chape. Rafael Tolói ainda também é desfalque, está fora, mas já está recuperado da lesão. Está apenas ali aprimorando a questão física. E os outros desfalques também o Arboleda, está fora do jogo com o edema no adutor esquerdo, ainda não se recuperou. E também o Bobadilla com dores no joelho, que já tem um tempinho, né, cara? O Bobadilla já tem um tempinho aí que tá machucado e não volta. E também o Luca, né, por conta do acidente que ele sofreu, que teve uma fratura na mandíbula. De todos esses, os mais importantes na minha visão é o Arboleda, né? Queira ou não, ele está sendo utilizado e tal. Por mim, nem jogaria mais no São Paulo, mas não deixa de ser importante. E também o Bobadilla. Desses desfalques aí, talvez são os dois que o Dorival possa aí sentir um pouco mais de falta. Mesmo com esses desfalques, acredito que o São Paulo tem um time muito melhor do que a Chape, né? E é obrigação vencer o último colocado do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, cara, se você não subiu o like ainda, sobe o likezão pra gente, é importante demais. Sobe também a inscrição no canal. Já tinha dado papo reto. O Gustavo Scarpa não é confiável, gente. Pelo amor de Deus. Puta que pariu. Ontem ficamos falando aqui na live, apareceu um monte de defensor do Gustavo Scarpa. Eu não sei como que um torcedor do São Paulo consegue, em sã consciência, desculpa. A opinião é beleza. Mas eu tô dando aqui a minha opinião sobre o assunto. Eu não sei como, se você elencar a lógica dos fatos, elencar os dados, prestar atenção em tudo, historicamente falando, postura, conduta, escolhas, o São Paulino, em sã consciência, assim, raciocinando e com base nos fatos do cara estar machucado, ganhar 1,2 milhões de reais, não jogar desde maio, sabe? Via de cirurgia, já ter recusado o São Paulo outras vezes,
Ponto. Falamos isso de manhã. Falei, não gosto dele, não gosto da postura do cara, não sinto confiança nele. Acompanhei as outras negociações de perto. Na época eu tinha mais contato com o Leco. Vi o que o Leco passou. Tentou de tudo para trazer o cara. Naquela época ele valia muito a pena, 10 anos atrás. E ele, de novo, disse não para o São Paulo. Então, assim, tinha uma onda de gente aí ontem no nosso chat, muita gente, reclamando. Ah, Zinqueta, você está criando problema. Você está falando contra o cara, a gente precisa de um reforço. Você está criando confusão. O cara é bom, o cara vai ajudar, o cara não sei o quê. Então, toma aí para vocês. Na testa, mais uma vez, exatamente como eu tinha cantado a bola, mais uma vez, o Gustavo Scarpa agindo exatamente igual, de forma escrota com o São Paulo. Sinto muito, sinto muito. Esse já não me engana mais. Esse aí, meus amigos, não me engana mais. Eu não caio mais nesse conto. Eu acho que às vezes eu não consigo entender direito o nível de falta de amor próprio e de vergonha na cara que os dirigentes do São Paulo têm para sentar e tentar certas negociações. Aí, quando a gente fala que o cara é empresário do Vitor Sá, o cara é empresário do Coronel, o cara é empresário do TT, aí simultaneamente surge uma proposta pelo TT, e sai não sei o quê. Cara, aí a gente começa a fazer pergunta e começa a juntar fato, ligar ponto, e os caras ficam putos. Não, você tá muito crítico, você tá não sei o quê. Na verdade, sim. Eu elogiei várias contratações feitas até agora. Achei que as contratações criativas, decentes. Não gostei dos preços praticados. Não gostei dos valores administrados por conta das contratações. Achei as contratações úteis. Achei as contratações razoavelmente decentes dentro do poder aquisitivo que temos, mas caras demais exatamente para a realidade financeira que temos. Mas eu não sou obrigado a concordar com tudo. E nesse caso do Gustavo Scarpa, sim. Venho aqui dizer para vocês, porque eu erro também. Erro. Já confiei em político que não devia, já apostei e achei que o jogador daria certo como daria, mas também tenho que vir aqui dizer para vocês na hora que eu acerto, né? Na hora que eu vejo que tá dando, que o negócio tá praticamente explícito que vai dar merda. E nesse caso, ainda bem que aconteceu antes de dar a merda de forma efetiva. A gente só passou mais uma vergonha de ter que tomar um não aí do Gustavo Scarpa mais uma vez. Ainda tem gente falando, não, o São Paulo ainda não desistiu, não jogou a toalha. Amigos, eu falei ontem, mandei uma mensagem ontem para o jornalista Thiago Fernandes, que foi quem deu aí a notícia em primeira mão de que o Gustavo Scarpa não viria para o São Paulo e não tinha aceitado. Não estava convencido. Olha o papo. Não estava convencido de vir para o São Paulo. Vai tomar no cu. Me desculpa aí quem está com a família em casa, quem tem filho pequeno, vai não sei o quê. Mas numa boa, é um negócio que me irrita, me enoja. Falar que não está convencido a vir para o São Paulo, o cara não está nem jogando no Atlético Mineiro. Tá na cara que ele não tá nem aí para porra nenhuma mais. Tá na cara que o bicho é cansado, é acomodado, exatamente como eu falei. O cara tá lá com 1.200.000, família estabilizada, tá recebendo a grana dele, tá jogando no Atlético Mineiro lá, tá de boa, tem contrato até o final do ano que vem. O São Paulo ofereceu para ele um contrato até o final do ano. E se desse certo, o São Paulo mandaria para ele uma proposta de 2 anos. Ou seja, ele teria que vir, teria que mostrar e teria que jogar. Você acha que ele quer isso? Ele não quer porra nenhuma com nada, amigo. Ele falou, o quê? Eu tenho que mostrar para daí me darem contrato de 2 anos. Se o São Paulo chegasse para ele e falava, eu te dou o contrato até o final de 2028, ele vinha na hora. Ele já estava no CT hoje fazendo exame. Ele já estava no CT hoje com a camisa do São Paulo beijando o escudo, rapaz. Que até ouvi, teve gente que me mandou print falando, não, eu conheço um cara que jogou com ele, conheço gente que jogou com ele no Rio, que jogou com ele no Palmeiras, que jogou não sei o que, ele é São Paulino. A gente escuta cada merda ultimamente, que agora todo mundo vira torcedor do outro clube quando vai assinar. Então, assim, ele provavelmente ele viraria torcedor do São Paulo, provavelmente ele seria torcedor do São Paulo hoje, já teria até uma foto dele com a camisa do São Paulo como criança, se ele tivesse um contrato na mão até do final de 2028. Por quê?
Porque daí é mais um aninho, né? Para ficar tranquilo, mais um aninho para ficar de boa. Mas como o São Paulo ofereceu um contrato até o fim do ano e faria contrato e faria nova proposta para ele se, e somente se, ele representasse e jogasse bola, você acha que o cara quis se posicionar desse jeito? Você acha que ele quis correr atrás e sair da zona de conforto? O cara não tá nem aí, irmão. Deixa ele comendo bono com leite condensado lá, com leite moça lá em BH. Deixa a gente seguir nossa vida e procurar alguém que tá afim de jogar bola, que tá com vontade. Essa é a postura do São Paulo hoje. Esse tipo de jogador para nós não dá mais, não. Esse tipo de jogador pra gente, torcedor de São Paulo, se vocês não estão cansados com isso, eu tô cansado pra caralho desse tipo de jogador. Chega, gente. Chega, não tem como. E o empresário Juliano Bertolucci ofereceu Lima ao São Paulo. Juliano Bertolucci e São Paulo têm se aproximado nos últimos meses, depois que o tricolor pagou várias das parcelas que devia ao gigante empresário. A dívida chegou a ser de 76 milhões de reais. A última das parcelas é de 16 milhões de reais, todo o restante já foi quitado. E é nesse contexto de aproximação que o Bertolucci sugeriu a contratação do volante Lima, que em janeiro esteve nos planos do São Paulo. Na oportunidade, o Lima acabou sendo emprestado pelo Fluminense ao América do México. O Lima não conseguiu ir muito bem na primeira parte da temporada. Com a saída do André Jardine do América do México, o América decidiu devolver o Lima ao Flu. E ele está meio deslocado, não vai ser utilizado pelo Fluminense e está em busca de clube. O Santos é outro interessado no jogador. O São Paulo ainda não tem uma posição definitiva a respeito do Lima. A ideia do Rafinha, o executivo de futebol do São Paulo, era trazer alguém de mais nome. Por isso que outras possibilidades como Jimmy Vardy, Bakambu e até Gustavo Scarpa foram especulados nos últimos. São Paulo está de olho no mercado em busca do centroavante porque o André Silva não faz gol, parou de fazer gol. Gente também comentou, né, que o São Paulo está no mercado em busca do centroavante, também comentou que tem times aí brasileiros e do exterior fazendo sondagem, contato pelo André Silva, tá? Tem time interessado nele, só que ele não quer sair, tá? Blog do São Paulo. André Silva quer transformar o cenário. A situação atual pode representar uma encruzilhada para o jogador. Buscar uma transferência para atuar mais ou permanecer e lutar por espaço no São Paulo. A escolha de André Silva até aqui é clara. Ele quer ficar no São Paulo. O atacante acredita que ainda pode recuperar espaço e ajudar o São Paulo na temporada, independentemente da chegada de outro centroavante. Tá, então para você ver. Contra o Coritiba, ele ficou fora do banco, ele não foi relacionado. Quem foi para o banco foi o Gustavo Santana e o Rian, e ele não foi relacionado por conta disso. Então, ele já chegou a perder espaço, até no banco, por conta dos garotos. Pode ser que chegue outro centroavante, e mesmo com a chegada de outro centroavante, que pode acontecer, ele ainda não quer sair do São Paulo, né? Só que assim, ele querer buscar espaço, jogar no São Paulo, show, beleza. Agora, tem que voltar a jogar, né, André Silva? Você quer voltar a ganhar espaço, jogar bem no São Paulo, ajudar o São Paulo, ou você quer ficar acomodado? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é o cara, não, eu quero ficar no São Paulo, quero jogar aqui, não quero sair porque eu quero recuperar meu espaço, quero jogar no São Paulo. Aí beleza. Ou você quer ficar acomodadinho, recebe seu salário, um ano sem fazer gol, não é um dos mais cobrados, né? Então, uma coisa é querer buscar espaço. Se acomodado são coisas diferentes, né? São coisas diferentes aí.